Olá, professor! Seja bem-vindo a mais uma aula. Na última aula, nós conversamos sobre organização e essa aula aqui vai te dar algumas ideias, tanto se você gosta de uma organização mais física, com coisas que você pode pegar, como se você gosta de uma organização mais digital. Vou trazer algumas ideias aqui que vão te ajudar a pensar sobre isso. Então, lá na última aula, nós falamos sobre fazer uma lista, né? Começar listando as atividades que você realiza hoje e que você tem um período para realizar, seja uma atividade que você não tem uma data específica ou um horário, mas você precisa dentro daquela semana, daquele período entregar, e aquelas atividades que você gostaria de trazer para o seu cotidiano, gostaria de conseguir realizar hoje, mas por ter essa dificuldade, por ter muitas atividades a fazer, acaba se perdendo nesse fluxo todo e não consegue trazer hábitos, hobbies e coisas que te fariam muito bem. Então, a gente fez essa listinha. E por que especificamente a gente fez essa lista? Porque a gente vai entender aqui, antes de falar das ferramentas, a gente vai entender que essa organização, ela acontece em 3 passos principais. São 3 etapas que você faz dessa organização para conseguir gerar uma flexibilidade maior, conseguir fazer com que isso fique mais adaptado ao seu dia a dia. Então vem comigo entender que passos são esses. O primeiro passo fundamental para a gente começar a entender o que é organização é primeiro você capturar, você ter uma caixa de entrada. O que é essa captura, essa caixa de entrada? E por que eu trouxe essa imagem da menininha com várias coisas em volta? É justamente nós olharmos para tudo que nós temos que realizar, todas as atividades que estão nos cercando e nós pegarmos ela de alguma forma, seja listando, como nós fizemos na aula anterior para vir para essa, né? Eu pedi para vocês listarem as atividades, seja aquelas anotações do dia a dia, seja algo que alguém chegou e deixou na sua mesa para você fazer, para você olhar, tudo que você vai pegar, né? A primeira captura, a caixa de entrada. Por isso caixa de entrada, porque é aquilo que chega para você, né? Que está à sua volta, que faz parte desse dia. Então aqui a gente tem essa imagem ilustrando bem isso e como a gente fica perdido em todas essas coisas que chegam, né? A menininha, ela tá aqui na frente do computador, ela tá fazendo uma atividade no computador, tem ali a canequinha dela de café, talvez ela tá pensando também que ela precisa parar para tomar café, ela precisa lembrar que ela tem que ir no mercado buscar as coisas pro café, ela tá aqui com o bolinho aqui do lado, talvez eu tenho um aniversário para ir, eu preciso lembrar de pegar o presente, eu vou ser a pessoa que vai fazer o bolo, eu preciso lembrar de fazer o bolo, eu preciso lembrar de pegar um endereço para chegar no local, tem aqui a imagenzinha do gatinho, eu preciso ir na agropecuária, pegar ração, eu preciso agendar o veterinário, eu preciso lembrar de colocar na agenda tal dia para fazer isso. Enfim, ela tá rodeada de tarefas ali. Falando assim, a gente percebe o quanto isso causa confusão, porque chega tudo junto. E se a gente não tiver essa caixa de entrada, essa forma de capturar isso, se a gente for cair naquela ideia de no momento que chegar eu resolvo, você vai se ver muito atarefado. Porque o tempo todo estão chegando coisas e o tempo todo tem pessoas pedindo coisas, né? Você precisa entregar, você precisa fazer, você precisa resolver, precisa pensar. E aí quando você vê, você tá assim, com 1000 braços, tentando segurar tudo e na verdade com a cabeça 1000 sem conseguir resolver nada. Então, primeira coisa é uma forma de capturar isso, de pegar essas informações e aí você vai ter um sistema em que você vai selecionar essas informações. Depois de capturar, primeiro você pega, depois você seleciona. Primeiro você lista, você absorve, você traz essa informação. Depois você organiza. As pessoas confundem esse capturar com organizar. Mas na verdade, primeiro a gente pega a informação, depois a gente define o que faz com ela. Então, nesse capturar, quais ferramentas podem te ajudar com isso?
Então, começando com a turma que gosta mais do sistema manual, né, de ter fisicamente uma organização, você pode ter um caderno para anotações. Chegou alguém te pedindo alguma coisa? Anota ali. Chegou conta para pagar? Anota o valor, a data. Chegou a data para entrega de trabalho? Anota ali o conteúdo, que trabalho que é. Vai anotando tudo assim, sem preocupação de deixar em ordem, de criar uma tabela, de organizar essas informações. Vai anotando tudo solto, como eu falei. Essa primeira etapa, ela é pra gente pegar as informações. Depois a gente vai organizar, tá? Então, se você gosta mais do papel, de ter manual, tem um caderninho para isso, um caderno onde você vai anotar tudo isso. Outro formato que também é para o pessoal que gosta da coisa física é você ter pastinhas. Você pode ter pastinhas, a gente deu o exemplo da menininha ali, né? Falando da questão de ter, por exemplo, que cuidar a questão do mercado, a questão da escola, a questão das contas. Você pode ter uma pastinha só para contas, e aí você bota uma tagzinha aqui de contas. Você pode ter uma pastinha para trabalhos, você pode ter uma pastinha para recados, e aí você vai anotando em vários papeizinhos e jogando ali dentro, entende? Vai trazendo isso para um formato de pastas que depois você só vai pegar essas pastas e ver o que está ali dentro. Para quem já gosta do digital e, por exemplo, gosta do Google e quer centralizar tudo no Google, quando a gente falou ali sobre o Google Docs, nós vimos que tem o Google Keep, que são bloquinhos de notas, né? Seria a mesma coisa que a gente pegasse post-its ou papeizinhos e anotasse e jogasse dentro dessas pastinhas. O Google Keep, ele vai te dar um bloquinho de notas online e você vai jogar tudo ali dentro do Google Keep. Então, você pode também, se você está sempre com o celular, está sempre próxima do computador, vai ter facilidade de fazer isso quase que 100% online, vai lá, usa o Google Keep, anota tudo ali e deixa tudo lá dentro. Para quem gosta do online também, outra opção é o Trello, que é um aplicativo que você pode baixar no celular e pode usar também no computador. E ele tem esse sisteminha de cartões aqui. Então, a gente pode criar listas aqui, colocar vários cartões relacionados ao mesmo assunto. E você pode ter um cartãozinho lá de caixa de entrada, se você quiser chamar assim, né? Caixa de entrada, joga tudo que chegar de informação ali. Chegou a algo que precisa fazer, anota ali. Chegou a algo que precisa lembrar, anota ali. E aí você vai esvaziando a sua cabeça, você vai tranquilizando, porque tá tudo ali. Você sabe que não vai perder nada. Não tem perigo de esquecer a data, não tem perigo de não lembrar do que precisa ser feito, porque vai estar tudo anotado. Outro aplicativo também, no módulo online, né? A gente pode utilizar o Todoist, que é um aplicativo de criar listas. Ele tem, no layout dele, na parte inicial dele, ele tem uma pastinha chamada caixa de entrada. Justamente caixa de entrada. Então, você pode ter listas específicas, né? A lista de mercado, a lista de coisas para arrumar na casa, a lista do que fazer na escola, na semana, enfim. Mas ali naquela pastinha de caixa de entrada você joga tudo que é aleatório, né? Veio uma ideia, surgiu algo, vai jogando ali. A questão do online, que pode ser mais complicadinha, é que algumas informações que a gente pega no dia a dia, elas não são informações que a gente pode anotar e simplesmente se livrar daquilo, né? Por exemplo, uma conta. Você pode até ter a versão digital dessa conta, mas talvez você receba alguma conta por correio e você precisa guardar ainda aquela conta por mais um tempo antes de se livrar dela. Ou você tem provas de alunos, você pode até anotar ali que tem a prova tal, mas você não pode jogar fora aquele material. Então é interessante combinar essas duas coisas, ter um aplicativo para jogar essas informações por escrito, mas ter também uma pastinha ou um fichário, alguma coisa que você possa guardar esses documentos também por um tempo, né? Depois você dá o devido fim pra gente não cair naquela questão de ter que organizar tralha, né? Organizar coisas que você não precisa mais estar guardando. E é importante lembrar também que não é porque você escolheu por um método que você não pode usar outros, né? Você pode ir combinando. Usa pasta e caderno e fichário e lista. Cuida para não usar diversas coisas ao mesmo tempo e acabar tornando esse processo mais complicado, mais, né, que demanda mais tempo
do que precisa, do que você realmente tem disponível, né? A ideia é facilitar, sempre com essa ideia de facilitar o seu dia a dia, mas você pode sim usar diferentes formas, isso não, uma coisa não impede a outra. A segunda etapa, depois que a gente faz essa coleta de todos esses dados, aí sim a gente vai organizar. A gente vai sair dessa imagem aqui da bonequinha com um monte de coisas em volta para essa imagem aqui da bonequinha com a programação dela aqui, com a listinha do que ela tem que fazer, com tudo em ordem. Deu até para colocar uma decoraçãozinha ali em volta da mesa e tomar um suquinho, né? Não tá mais essa bagunça imensa que tava aqui. Então, primeiro a gente captura essas informações todas, coloca elas em um lugar onde você vai depois, com o tempo, parar e organizar. Aí, com o tempo, você vai, quando você tiver tempo disponível, você vai parar e avaliar aquilo, né? Então, às vezes as pessoas têm medo de começar a se organizar porque, eu tenho o quartinho da bagunça e ele tem trilhões de coisas ali dentro, então se eu entrar ali eu vou precisar ficar uma semana ali. Bom, você pode anotar no seu caderninho, no seu Trello, aonde você preferir, organizar quartinho. E aí você vai ver, olha, eu tenho 15 minutos na parte da manhã essa semana. Vou entrar ali, vou pegar uma pasta daquela bagunça que tá ali e vou organizar. Vou pegar um caderno do que tá ali e vou ver se posso jogar fora, o que eu faço. Você vai facilitando, tira da sua cabeça essa preocupação e facilita o processo, né? Torna mais simples fazer essa organização. E para fazer essa organização, os meios que a gente tem são basicamente os mesmos também, né? Você pode ter um caderninho para os rabiscos, aí onde você vai anotar tudo que precisa, e ter um caderninho para fazer as listas respectivas, lista de mercado, lista do que fazer, lista do que arrumar. Pode ter as pastinhas também, pode ter uma pastinha para jogar tudo, como eu falei, e aí tem uma pastinha para cada coisa e você vai organizando ali, definindo para onde que vai aquela informação. Pode utilizar o Trello também, porque como eu falei, ele tem um formato que você consegue colocar em cartões, né? Então você pode, por exemplo, ter um cartão de caixa de entrada, onde você vai anotar tudo, sem seleção nenhuma, só anota ali para tirar da cabeça mesmo. E aí depois tem um cartãozinho para cada atividade, um cartão para escola, um cartão para questão financeira, enfim. Aí você vai organizando depois com calma. E o Todoist também tem esse mesmo método, né? Você pode criar pastinhas ali dentro e aí você vai direcionando. Então, percebem que primeiro a gente pega a informação, depois a gente decide o que faz com ela, vai dando, né, o destino dela ali, para que lista que aquilo vai, aquilo é algo que eu preciso fazer agora, depois, qual a prioridade. Você vai definindo, vai organizando depois de ter pegado essas informações. E aí, com as informações capturadas, com elas colocadas nos seus devidos lugares, né, a gente consegue fazer um planejamento semanal. E aí a gente consegue definir o que você vai fazer naquela semana, né? Como você vai organizar o seu tempo, se é importante para você trazer o hábito de dormir mais cedo, como que você vai realizar as atividades que tem prazo, que tem data, que são importantes, que você precisa, que você quer trazer para aquela semana, até o horário que você quer já estar dormindo. E para organização semanal, quais aplicativos e sistemas a gente tem? Voltamos para o caderno, né? Pessoal que gosta de caderno, dá para anotar sim. Faz ali uma página para cada dia, você anota o que você vai fazer ao longo daquele dia. Pode ser um quadrinho nesse estilo aqui de fazer, fazendo e feito. Então aqui tem as atividades que você precisa fazer, aquelas que você já iniciou e vai passando para cá o que já está feito. Esse daqui é um quadro que dá para fazer isso dentro do Trello também. Você pode fazer isso no caderno, fisicamente, ou você pode fazer isso no Trello, tendo esses cartõezinhos, porque ele tem esse mesmo sistema, né? Esse mesmo método aqui de fazer, fazendo e feito. Outra forma é você ter um calendário. De repente você tem ali a sua mesinha organizada, tudo certinho, e tem o calendário ali do lado. Você olha para o lado e sabe o que precisa ser feito naquele dia. Como eu falei, aqui a gente tem esse sistema tanto físico quanto online. Você pode fazer ele no Trello também, trazer para cá. Inclusive o Trello, mas aí na versão paga dele, né? Ele tem a possibilidade de ter calendário dentro do Trello. Então, se você quiser unificar ali
mensalidade dele não é tão cara assim, dá para ter esse recurso também dentro do Trello. E o próprio Todoist, que dá para colocar também, fazer a lista de tarefas do dia, você organiza por cada dia da semana o que vai ser feito naquele dia. Para quem gosta de lembretes, de ter, né, notificações, tem dificuldade de parar para fazer algo, iniciar, ou quando inicia tem dificuldade de parar de fazer aquilo, a agenda do Google, ela tem um sistema de notificação, ela avisa você que você tem tal tarefa em tal horário para fazer. Então, você pode usar a agenda online do Google também e botar as notificações ali que o sistema vai te lembrar. E aí a gente chega no final dessa aula percebendo que você vai chegar em um fluxo, né? Você saiu aqui dessa bagunça com várias informações chegando e você mega tarefada para uma organização, dar um direcionamento. Essa informação chegou para mim, mas eu vou colocar ela ali no meu caderno, na minha pastinha, vou anotar no meu aplicativo e em um determinado horário, por exemplo, se você tem o horário da noite mais livre, então você vai parar de noite e definir o que você vai fazer no outro dia. Ou você vai definir um dia da semana, né? A organização semanal aqui, ó, a gente vai chegar no planejamento semanal. Então, organizei as informações, eu chego no meu planejamento semanal. E aí eu vou definir o que vai ser feito durante a semana, o que não. Eu vou pegar aquele monte de papel, aquele monte de lista que eu fiz, anotação, e aí eu vou ver, olha, fulano me pediu para fazer isso, tenho tal trabalho para entregar, tenho atividade tal para fazer, como que eu vou organizar? Quais dias que eu tenho mais flexível para isso? Quais dias que eu posso? Qual horário eu tô mais criativa? Menos? Você vai adaptando com aquilo que você se sente melhor. De início, pode parecer complicado, mas com o tempo vai gerando esse fluxo. E aí você consegue, inclusive, ir adaptando, né? O planejamento semanal de hoje não vai ser algo fixo. Você vai ajustando e no próximo pode ser diferente. Você pode ter atividades nessa semana que na próxima semana vão ser diferentes. Aquilo que a gente falou, não é algo fixo, exato e que vai te prender naquela rotina. É algo que você vai flexibilizando, certo? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses aplicativos. Vou abrir ali o tema e mostrar o que eu uso hoje e como ele funciona. E aí vocês vão entender a interface deles, como utilizar. Então, espero vocês na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.